Deixa eu estou enquadrada. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite a todos. E nesse momento, todos nós protegidos e amparados por essa luz que desce sobre nós, trazendo-nos paz e equilíbrio. Aqueles que estão em suas casas, pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. E nesse momento nós somos acolhidos pelos nossos protetores individuais, chamados anjos guardiões, espíritos amigos, que consagram conosco este dia, que estão do nosso lado diariamente, nos intuindo e nos auxiliando na nossa caminhada. Agradecemos assim a esses bons espíritos a proteção e todo o amparo. Agradecemos assim a todas as fraternidades, todas as equipes de trabalho que cuidam de todos os ambientes desta casa, que cuidam de nós desde a porta da frente, no passe de limpeza e já neste salão e em nossas casas. Equipes que sabem exatamente o nosso propósito, a nossa dificuldade e colhem do manancial fluídico deste universo imenso energias que nos possibilitem caminhar e seguir os passos de Jesus.
Agradecemos a direção desta casa. Agradecemos todas as equipes de assistência espiritual. E assim, vamos nos colocando disponíveis. Vamos abrindo um espaço dentro de nós, um lugar secreto, íntimo, de recolhimento, de reflexão, de consagração. E nos encontramos com Maria. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. A mãe de todos nós, a mãe divina, que derrama sobre cada um, sobre cada lar aqui representado, a sua bênção de amor, de paz e de equilíbrio, onde tudo se renova, tudo passa, tudo passando, tudo passagem. E seguindo os passos de Maria, revitalizando a nossa fé, nós nos encontramos com Jesus, pedindo que Ele esteja conosco, que Ele nos cubra com suas bênçãos de amor e que possamos sentir a sua presença. E assim, em profunda gratidão, nós vamos entregando esta prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E pedimos assim a permissão de Deus Pai, de Jesus Filho, de toda a espiritualidade aqui presente, para darmos início à assistência espiritual do dia de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos presentes. Meu nome é Regina, sou voluntária da casa. Boa noite a todos que estão pelas redes sociais. Que possamos ter um encontro que nos alimente a nossa alma, que traga profundas reflexões na nossa vida e que possibilite as mudanças necessárias. Alguns recados antes de fazermos a leitura. O Mário sempre reforça aqui nos dias de assistência que nós temos o nosso canal no YouTube e precisamos que tenham muitas curtidas, né? Como nós temos os inscritos no Instagram, no Facebook, para que esse momento de prece, de abertura de lição evangélica da semana possa estar disponível ao vivo também no YouTube, tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade, entrem no canal do Sintonia no YouTube, coloquem a sua curtida, se inscrevam no canal e divulguem, compartilhem com amigos, com familiares e peçam da mesma forma que isso aconteça. Porque aí a gente consegue com que a gente tenha essa transmissão ao vivo também pelo canal, tá bom? Lembramos que nós estamos com a 14ª turma, ainda no Vivência Doutrinária, que são estudos, conversas, né? Sobre a doutrina espírita. Então é um bate-papo, podem se fazer perguntas e vamos conversando sobre os temas que envolvem a nossa vida. Está aos sábados. Ele está de férias ainda, mas no dia 1º de agosto ele retorna, sábado às 5h30. Então, mesmo que vocês ainda não tenham aquela possibilidade de assumir um compromisso ou que achem que não vão conseguir, venham, porque não tem um controle de presenças. Vocês podem vir num sábado e não vir em outro. Se puderem vir,
com frequência é muito bom. Mas também, se não puderem, venham conhecer. Venham conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A Leila, nossa amiga aqui da casa, que está à frente desse trabalho. E lembramos também que a assistência espiritual, ela tem hoje, no dos domingos, né? E também temos nas terças-feiras, nas quartas-feiras à tarde e sextas-feiras, que é a assistência das crianças e dos jovens, tá? Então divulguem também, que é muito importante que mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho. E nós vamos hoje dar continuidade à leitura do Fonte Viva, né? Um livro que foi psicografado por Chico Xavier, um médium espírita, e Emmanuel, que é o seu espírito mentor, que ele esteve trazendo várias obras que Chico nos deixou aí. Ele nos traz uma mensagem no dia de hoje, que é a lição 39 sobre a fé. Mas essa mensagem em si, da fé, nós poderíamos falar sobre muitas coisas, né? Mas ele quis abordar a fé inoperante, né? E para isso ele usou uma carta de Tiago, do capítulo 2, versículo 17, que Tiago, ele dizia assim: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então, nessa passagem, Tiago, ele escreve para uma comunidade cristã que enfrentava muitos desafios e ela tentava viver na fé desse mundo muito adverso. Eu acredito que nós não passamos e nem por vista de olhos das dificuldades que esses cristãos novos naquela época passaram. Porque realmente qualquer pessoa que se dizia seguidora do Cristo ou que sentava para ouvir sobre as histórias dele, sobre as passagens de Jesus, elas poderiam ser apedrejadas a qualquer momento, né? E acredito que muitos de nós, se nos encontrasse numa situação de perigo, de risco de vida, acredito que muitos deixaríamos de frequentar as casas e os templos religiosos. Ainda não precisamos construir um caminho dessa fé verdadeira, né? Dessa fé viva que animava esses espíritos que transitaram naquela época de Jesus. Mas foram esses ensinamentos que nos são trazidos até os dias de hoje que fazem a gente reviver esse cristianismo, através dos vários templos de oração, das casas espíritas e de todas as formas de manifestação da espiritualidade. Porque todos revelam uma parte, uma parcela desses ensinos que eles deixaram. Então essa comunidade passava por muitas dificuldades e eu posso garantir que aqui todos nós estamos passando por uma determinada dificuldade. Ninguém aqui está isento de dificuldades. Nós estamos vivendo num mundo adverso, numa sociedade com muitas dificuldades e muitas discrepâncias sociais ainda, muitas pessoas com muito, poucas com pouco, muitas com pouco e poucas com muito. Isso faz com que a gente se torne essa sociedade muitas vezes agressiva, né? Então, ele alertou para essa comunidade naquela época que serve para nós nos dias de hoje, né? Ele enfatiza que a fé sem obras é inútil, pois a verdadeira fé é ativa e leva a pessoa a agir de acordo com a vontade de Deus. Então não adiantava eles se reunirem para falar dos ensinamentos de Jesus e eles não saírem auxiliando as pessoas que estavam excluídas, que estavam necessitadas, que estavam abandonadas. E nos dias de hoje é a mesma coisa, né? Então ele alerta que a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus, né? Qual será a doce e agradável vontade de Deus, né? Para as nossas vidas, né? Muitas vezes nós queremos aplicar a nossa vontade, né? Nossa maneira de agir naquela situação, né? E será que essa é a vontade de Deus? Então existe um processo dentro dessa fé de construção de um ambiente receptivo para que a gente efetivamente possa comungar com Deus. Porque é só eu entrando em contato com a sabedoria, com a vontade dele, é que eu vou me despir das vaidades, dos orgulhos,
do meu jeito de ser, da minha certeza que eu trago dentro de mim. E aí eu vou conseguir escutar aquela voz interior. Regina, faz isso. Isso que você está fazendo não é muito bom. Olha, dessa forma seria melhor. E todos nós guardamos essa essência, essa intuição que nasce de dentro desse coração. Então, Emmanuel, ele quer nos alertar sobre isso, né? E então vamos buscar, no dia de hoje, refletir com essa lição de Emmanuel, nessa pergunta que eu vou deixar aqui. Como você tem vivido a relação entre a sua fé e as suas ações do teu dia a dia? Então, Emmanuel, ele fala que a fé inoperante, ela é um problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba passagem improdutiva. Então nós nascemos numa humanidade onde nós viemos construindo uma comunhão com Deus. E passamos por várias religiões, por várias formas diferentes de nos entendermos com Deus, de interpretarmos como é que isso estabelece dentro de mim, o que existe além dessa matéria que eu vivo. E nós estamos chegando no ponto hoje, agora, nesse momento, como é que a gente vem construindo essa passagem, né? Então ele alerta que essa fé inoperante não é de agora, é de muito tempo. Então a gente às vezes se apega no ritual, a gente se apega na forma, a gente se apega na religião, a gente se apega no santo, a gente se apega na prece, mas a gente esquece do essencial, que é estar realmente ligado a Deus, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Como é que nós vamos sentir essa integração? A ponto de que eu não precise mais estar em templos sagrados, porque eles são de pedras. Mas o templo está aqui, formado em mim. E eu assim saio na rua, saio nos lugares, estou junto com a minha família. E eu estou enraizada nessa fé, nessa certeza, né, do que eu tenho que fazer, né, e seguindo a vontade de Deus. Então, Emmanuel diz: que diremos de um motor que é precioso, do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Então, uma semente, ela traz o germe em si dentro dela, mas ela ainda não é o de fato. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser irrigada, ela precisa ser semeada, ela precisa ser cultivada. Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora da madeira nos fornecerá, mas se não dispomos de usar o serrote, a plana, certa, a matéria-prima repousará indefinidamente no caminho da desintegração. Então, sempre há algo para nós fazermos para aquilo se tornar uma coisa útil. Então, tudo nasce efetivamente como utilidade, não para ficar ocioso, não para ficar parado, mas para ter um movimento. E esse movimento, essa transformação, faz com que torne-se útil. Isso dentro da natureza, ele deu vários exemplos, né? Aí ele afirma, a crença religiosa é um meio. E é evidente, hoje a gente sabe disso, o Espiritismo diz isso, e a gente que acredita que nós estamos só de passagem mesmo, há muitas moradas da casa do nosso Pai Criador. E hoje, materialmente, nós olhamos, há muitas culturas, há muitas formas de manifestação dessa realidade, dessa espiritualidade. E a espiritualidade em si respeita a todos nós, o entendimento de cada um, a forma de cada um. Ele quer que a gente realmente fortaleça a nossa fé e que torne-a operante, que torne em movimento, que faça bem, não só para nós mesmos, vindo aqui, recebendo essas energias, mas que a gente saia daqui revigorado e que leve essa energia, leve essa paz para onde a gente se encontrar, né? Então, a crença religiosa é apenas um meio de construção
para que a gente atinja essa comunhão com Deus, né? E como está essa nossa comunhão com Deus, né? O que eu tenho buscado todos os domingos, quando eu venho aqui, ou às vezes eu venho aqui, vou até em outros lugares também, mas o que eu estou buscando, né? A fé é uma busca incessante por um sentido na nossa vida. E qual é o sentido, né? O apostolado é o fim. Então, o apostolado é o enviado, né? Então, enviar aquilo que você está recebendo, transbordar aquilo que você está recebendo, que você está sentindo. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. A celeste confiança, ela ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz, de alegria, engrandecimento e sublimação. E é muito interessante essa frase, porque ele fala que a celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se expanda. Então, toda vez que a gente recebe o concurso de bons espíritos, de energias vigorosas, é realmente para que a gente saia em movimento e faça algo. Não é para a gente chegar, olha que delícia, que maravilha, olha, vou para minha casa e fico lá fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Nós vamos ter os mesmos resultados, nada vai mudar. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do seu ser, demonstrando um amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato, não deixe para amanhã, o teu posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. E aí você pergunta, qual seria o meu posto de serviço, né? Muitas vezes a gente anseia por obras grandes, né? Por coisas que são acima da nossa condição, até material de realizar, né? Mas as obras, o posto nosso de serviço, primeiro é no nosso lar, né? Então, saindo daqui, se revigorando de energias, é para lá que nós temos que levar o nosso exemplo. Ah, mas se eu moro sozinha, você tem uma comunidade que mora em torno de você. Se mora num prédio, você tem vizinhos, né? Se você mora em casa, você tem vizinhos, você tem familiares, você tem amigos. Como é que anda o seu relacionamento com as pessoas? Como é que nós podemos falar em relacionamento com Deus se nós temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas? Se nós transitamos apenas naquela zona que é de conforto para nós. Eu gosto dessa pessoa, ela é da minha família, mas eu não me abro para outras pessoas, né? E aqui ele fala em todos os lugares. Em quais lugares a gente anda? É por onde você andar. Você sai de manhã, você pega o ônibus, você anda na rua, você vai no banco, você vai no supermercado, você pega o carro, você está no trânsito, você está no seu trabalho. Olha quantos lugares nós caminhamos e nós encontramos com pessoas. E é esse modo em que nós vamos colocar a nossa presença, o nosso revigoramento, o que nós estamos recebendo aqui em prática, né? E aí ele fala que a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, ela se converte num reino divino, onde a alma do crente passa a viver, né? Então, depois eu vou deixar aqui esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ler com mais calma em casa no Evangelho do Lar, que é a fé que transporta montanhas. Nessa passagem, Jesus ele disse essa frase, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível, né? E aí ele diz aqui no Evangelho mais abaixo que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens e dentro de nós mesmos, né? Quantas vezes nós estamos de má vontade, né? Mesmo quando se tenta
e se trata das melhores coisas, né? Ele fala ainda dos preconceitos da rotina, do interesse material, do egoísmo, da cegueira do fanatismo, das paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Então, olha quanta coisa a ser descoberta, né, no nosso dia a dia. E quantas dificuldades, montanhas que nós estamos sendo chamados a ultrapassar, né? E a construir um caminho de comunhão verdadeiro mesmo com Deus, né? Não só no dia em que a gente vem aqui na casa. Então, Emmanuel, ele termina dizendo assim: guardar, pois, o êxtase religioso no coração. O êxtase é aquele ápice que traz um conforto a todos nós. A gente senta aqui, a gente respira fundo, parece que a gente está guardado numa caixinha, né? Parece que o mundo lá fora acaba e a gente está dentro de um reservatório, de um manancial de energia, né? Não tem mais preocupação, não tem mais ansiedade, não tem mais um medo. Então a gente está assim, dentro de uma cúpula. É muito gostoso, né, estar aqui. Ele fala tudo bem, guarde esse êxtase religioso, mas sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciada no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre flores inúteis das promessas brilhantes, né? Então, essa passagem, ela está nos chamando ao trabalho, né? Trabalho na medida do nosso possível, do entendimento que nós trazemos dentro de nós. Primeiramente, muitas vezes, nós precisamos ter um conhecimento e buscar esse conhecimento, estabelecer essa relação com Deus, interpretar dentro de nós essa relação, e daí a gente partir para construir essa sementinha de mostarda, deixar que ela fique vigorosa, né? E que nenhuma dificuldade, nenhum tropeço que a gente passe na vida vai fazer com que a gente desista do caminho, que a gente se fortaleça. Então a gente vem à fonte, a fonte é uma só, é Jesus. Aqui é um lugar para a gente se alimentar, para a gente se revigorar, né? Mas lá fora é um lugar para a gente trabalhar, para a gente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Uma das formas benéficas e produtivas de auxiliarmos as pessoas é trabalhar com a força do nosso pensamento e da nossa vontade, gerando um manancial de energias positivas, amorosas e fortalecedoras, que possam se encaminhar a muitos lugares. Essa é a proposta das vibrações. Então vamos vibrar intensamente, formando nesse momento um manancial de energias que possam percorrer todo o nosso planeta. Irradiar sobre todos os povos e países, todas as filosofias, seitas e religiões, envolvendo todos os governantes, envolvendo o povo que ainda sofre dores, dos males físicos e espirituais. Vamos trazendo um foco de energia, de luz, de paz ao Oriente Médio, à África, onde muitos passam fome, necessidades, Venezuela, em todos os lugares onde haja dor e o sofrimento. Que esse nosso pensamento seja vigoroso, que essa nossa vibração seja aquecedora para todos esses corações. Nós envolvemos neste momento o Brasil e todos os cantinhos do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, Brasília, seus governantes. Vamos envolvendo nesse momento já em vibrações positivas essas próximas eleições, que haja entendimento, que haja serenidade entre todos. Vamos vibrar intensamente por todas as famílias e vamos envolvendo nesse instante a nossa família, levando
essa luz, abrindo as portas para que Jesus possa entrar. Vamos mentalizando as pessoas que lá estão. Vamos mentalizando os vizinhos. Vamos construindo um caminho de amizade, de fraternidade, de solidariedade em todos os lugares aonde passamos. Vamos mentalizando aquelas pessoas que estamos com dificuldades, vibrando intensamente para que haja esse entendimento. E vamos nesse instante deixando que vibrações aqui permaneçam na caixinha de vibrações, envolvendo todos esses nomes, e que fiquem aqui plasmadas essas energias para que a espiritualidade leve em todos os lugares. E que nesse instante possamos nós receber, cada um individualmente, o quantum de energia que necessita para a sua vida nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz e age, sinta este calor. A oração renovará o teu viver. E nesse momento, nós vamos recebendo de toda a espiritualidade aqui presente a assistência a qual cada um necessita. Passes de P1, P2, CH, CHC, cada um individualmente recebe conforme a sua necessidade. Essas energias fluem livremente do alto da nossa cabeça, passando por todo o nosso corpo físico, irradiando-se sobre o nosso campo mental, emocional e espiritual, trazendo-nos assim paz, saúde e equilíbrio. Graças a Deus. Irmãos do astral, tem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a presta, vibrando amor, esperança e bondade. Envolvem luz, encontre luz, a palestra, tudo vai melhorar. Teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio nas bênçãos dos céus. Voltar para casa mais breve é o sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho, te servirás. Tu
tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirá. Emmanuel ainda, num outro texto, que ele tem como título A Procura da Fé, ele diz que para que a gente possa construir esse caminho de comunhão, de uma fé operante, ele fala que é necessária a sinceridade e o entendimento, uma renovação interior e a conexão com o Evangelho. Então vamos levar essas 3 práticas para o nosso dia, para a nossa semana, para que a gente possa construir esse caminho de uma fé operante. E a mensagem que fica é dele mesmo, Emmanuel, que nos diz assim: a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-la. Então, que tenhamos uma ótima semana, com muita fé no coração. Boa noite a todos. A minha filha adora você, ela assiste dos Estados Unidos. Enxaqueca, ela vai dormir para falar com você, vou descansar, então o dia aparece. Deve ter falado em casa entregar agora. Tchau, Regina, fique com Deus. Você também? Tchau, tchau.